Simples assim. Você não foi criado para ser um homem. Nós não fomos criados para ser homens neste país, nesta cultura. Fomos criados para ser seguros para as mulheres. E aí, pessoal, bem-vindos à minha série de reações. Então, neste canal, nós já falamos bastante sobre os problemas com as mães modernas e como a maioria das mães realmente não são boas pessoas. Hoje ouviremos isso diretamente da fonte. Tem um vídeo falando sobre como fomos criados por mulheres que odiavam os homens. Então, vamos ver o que esse cara tem a dizer. Deixe-me dizer algo que vai deixar muita gente desconfortável. E quando digo muita gente, quero dizer mulheres. Então, muitos de nós homens, se não todos nós, aqui no Ocidente somos criados por mulheres. Mesmo com 2 pais em casa, a mãe costuma ser mais presente e conversar mais com você. Você foi criado por mulheres que não gostavam de homens. Agora não quero dizer isso. E é isso. Isso é sempre o que você ouve. É tipo, não confie nos homens, o que é meio louco, porque as mulheres são as confiáveis, ou, desculpa, os homens são os confiáveis, as mulheres são as enganadoras. É insano quando você pensa nisso. Tipo, até mesmo o fato de as mulheres acharem que vão ser usadas para sexo já é automaticamente assumir uma má intenção. Quando a maioria, eu diria, a maioria dos jovens quer ficar com as garotas com quem eles estão dormindo. Tipo, quero dizer, obviamente tem o Chad que só quer pegar geral. Acho que de 10 homens, mais querem compromisso do que mulheres. Só sua mãe, né? Quero dizer todo o ecossistema, mães, professoras, orientadoras, terapeutas, cuidadoras de creche, Sim, correto. funcionários da igreja, tudo que você imaginar, sabe? Essas mesmas mulheres nos disseram para crescer e ser um cavalheiro, para ser gentil e respeitoso, protetor e seguro. Ouvimos isso muitas vezes. Mas tem um porém. É como assumir automaticamente que eles não são seguros. Com isso era que você nunca deveria ser muito assertivo, certo? Nunca muito confiante ou muito masculino. Em outras palavras, seja aquilo que eles odiavam, só se comporte melhor. Deixe-me repetir. Seja aquilo que eles odiavam, só se comporte melhor. Quero dizer, claro, a primeira mulher que já te amou não foi sua namorada, ou uma paixão, foi sua mãe, ou talvez ela não tenha te amado. Eu não sei, então é isso. Não acredito que a maioria das mães ame seus filhos. Penso que a maioria tem filhos por ego. Elas buscam se encaixar e ter status social no grupo de amigas. Não acho que a maioria das mulheres. O melhor que você pode fazer por uma criança é criá-la bem, deixá-la em paz. E se fez um bom trabalho, ela seguirá seu caminho. A criança vai querer passar tempo com você ativamente. Elas existem, principalmente as que realmente odeiam caras. Ah, mas sim, quero dizer, vamos supor, sabe, seu pai estava ausente, era fraco, era abusivo, ou, sabe, não era respeitado em casa. Quero dizer, esse amor vinha com condições, então, e essas condições são que os homens são perigosos, certo? Eles são egoístas, eles são o problema. E você talvez tenha ouvido, não seja como seu pai. É, você é igualzinha ao seu pai. Ai, meu Deus, eu ouvia isso constantemente quando crescia e agora amo meu pai. Acho isso incrível. Eu adoraria ser como meu pai, e se eu pudesse ser um décimo do quão incrível ele é, já seria muito legal. Você não só aprendeu que o amor tinha condições, não. Você aprendeu que, como menino, você era culpado até que provasse ser seguro. É, isso é tão verdade, e é assim que tratam as mulheres ou dizem para as mulheres namorarem. Eu me lembro quando era criança, tipo, minha mãe me dizia: "Não arrume um namorado no ensino médio, não arrume um namorado no ensino médio", e isso era horrível. Eu dizia: "Mãe, ninguém pediu, mas é irônico porque ela arrumou um namorado após o ensino médio e teve 10 filhos". Eles abriram uma empresa que deu muito certo, fico pensando, por quê? Por que esse seria o conselho? E isso não era amor, só programação inicial. Foi isso que você experimentou, e isso te ensinou a ter vergonha da sua masculinidade e a sentir vergonha disso antes mesmo de entender o que era. Nós fomos informados. Você consegue meio que ver a tristeza que é, tipo, não existe nada pior do que alguém que perdeu tempo porque foi enganado e recebeu informações erradas. Para controlar nossas emoções, te disseram: ei, controle suas emoções, controle-as, mas você não foi ensinado. É estranho, pois dizem que mulheres, não homens, não controlam as emoções.
Como você era, você foi ensinado simplesmente a suprimir as emoções, especialmente a raiva. Jamais revele esse segredo. Você foi ensinado a respeitar as mulheres, mas não a se respeitar. Quando uma mulher te desrespeitou, você foi. Você foi. Sim, e as mulheres não aprendem todas as formas sutis de desrespeitar os homens. Nós fazemos isso o tempo todo, no tempo todo, e isso só mostra como a sociedade simplesmente favorece as mulheres repetidamente. Aprendemos a ser gentis e delicadas. Mas você não foi ensinada a dizer não sem sentir, sem medo de rejeição ou punição. Essa é a pior coisa que as mães fazem. Essa é, tipo, a pior coisa que as mães fazem. Elas fazem você se sentir culpada se você... Elas te culpam se não conseguem o que querem. Simples assim, você não foi criado para ser um homem. Nós não fomos criados para ser homens. Neste país, nesta cultura, nós fomos criados para ser seguros para as mulheres, para ser seguros para as mulheres. E se você saísse dessas linhas, você recebia o pior insulto possível. Possivelmente, você está agindo igualzinho ao seu pai, certo? Já ouviu essa antes? Você age igual ao seu pai. Mas vamos falar de números aqui, vamos falar, sabe, de escola por um instante. Mais de 6 ou mais de 76% dos professores do jardim de infância ao ensino médio nos Estados Unidos da América são mulheres. Na educação infantil, é mais de 90%. Desde o Deus ajude essas crianças. Nem controlamos nossas emoções e acabamos torturando elas. Desde o momento em que você entra em uma sala de aula, você é colocado em um sistema comportamental criado por mulheres, para meninas. Os meninos só estão em menor número e fora da cultura. Espera-se que você, sabe, fique sentado quieto por horas, use uma voz baixa, nunca interrompa, não, nunca responda, nunca desafie a autoridade, sempre seja obediente. Mas o que realmente está acontecendo é: E é louco porque essas são as coisas que as mulheres deveriam aprender. Tipo, os homens são treinados para serem o que as mulheres deveriam ser, e as mulheres estão sendo treinadas para serem homens. Parece que tudo está ao contrário. o comportamento masculino normal está sendo patologizado. Sim. Sim, eu ouvi isso quando tinha 9 anos. Você é muito energético. Você tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, minha professora da 9ª série, senhora Tinsley. E eles te colocam em remédios quando você é criança. Achei que eu tinha transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque no meio da aula de estudos sociais, eu aprendi a fazer isso e fiquei super animado com isso e continuei fazendo. E eu não tinha transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu só era assim mesmo. O médico falou: não, ele tem só 9 anos, então palmas para esse médico. Mas quero dizer, sabe, você é assertivo, isso significa que você é agressivo. Se você discorda, isso significa que você é opositor, e se você fica inquieto, então você é perturbador, certo? E o que ocorre com os meninos nesse sistema? Eles se adaptam se encolhendo. Eu já falei sobre isso. Ou eles se rebelam e são punidos por isso. De qualquer forma, a mensagem é clara, garotos. A sua natureza é um problema. Fazemos os homens se sentirem mal só por serem homens. Tipo, se eles gostam de mulheres jovens e bonitas, nós os fazemos se sentirem mal. Se eles querem fazer sexo com frequência, nós os fazemos se sentirem mal. Se recusam, fazemos eles se sentirem mal. É como se as mulheres fossem as diretoras executivas da reclamação, e isso está em tudo. Está na dinâmica familiar, está literalmente na dinâmica escolar, está em todas as instituições. Quando você chega à adolescência, seu modo padrão é a apaziguação. Peça desculpas quando ela estiver chateada, faça o que a deixa confortável, nunca levante a voz, nunca afirme suas necessidades. Nunca ocupe muito espaço, não fique se espalhando como homem agora. Você não está agindo com força, está se apresentando para obter aprovação. No fundo, o que foi programado diz: se for bom o suficiente, ela não te deixa. Se for gentil, estará seguro, certo?
Mas isso não é amor, isso é obediência baseada no medo, só que disfarçada de virtude. As mulheres que passaram esse medo também pediram para você ser um cavalheiro, certo? Irônico, né? Segure a porta, pague minha refeição. E é interessante porque é invertido quando você pensa sobre isso. Porque a verdadeira feminilidade é as mulheres servindo aos homens. Essa é como a ordem natural do mundo. Na verdade, as mulheres deveriam pagar pelos encontros. Acho mais tradicional isso do que o homem pagar, pois quem tem o tempo mais valioso, homem ou mulher? Quando o homem paga, sugere que o tempo da mulher vale mais. Mas por normas sociais, os homens sempre pagam nos encontros. Mas sabe, eu realmente acho que é tipo, eu quase acho que é mais tradicional a mulher trabalhar do que o homem. Agora, eu sei, me escuta, me escuta. Porque as mulheres têm trabalhos tão fáceis que é como se ela estivesse dando o salário dela para ele, de certa forma. Mas eu sei que é difícil de acompanhar. Mas, tipo, quando o homem paga por tudo, é como se ele estivesse adorando a mulher. E seria uma coisa se as mulheres fossem submissas, tivessem filhos dele, mas, tipo, a maioria das mulheres basicamente são como homens. Então, metade do tempo que você tem uma dona de casa, ela é preguiçosa. Então, não é como se a mulher realmente estivesse facilitando muito a vida do homem. Eles dizem que ele precisa trabalhar e fazer as tarefas de casa. Proteger ela, sabe? Ouça sem falar. Sacrifique suas necessidades e, então, em troca. E, em troca, desrespeito quando você impõe um limite, acusações quando você se afirma, manipulação emocional quando você se afasta e rejeição quando você para de ser bonzinho. Veja, nunca foi sobre respeito mútuo, foi sobre obediência comportamental. Ok, você não recebe aplausos por ser um homem bom, você é usado e abusado até parar de corresponder. E sabe, a gente fala sobre feminismo como se estivesse confinado só à faculdade ou às redes sociais, mas é algo mais formativo. A influência acontece em casa, ela acontece no lar. Mães solteiras projetando sua raiva não resolvida contra os homens em seus filhos, mulheres casadas menosprezando seus maridos na frente dos filhos, filhas que são. Sim, não. Mulheres casadas fazem isso o tempo todo. Elas estão sempre desafiando. Tipo, eu vi um vídeo de uma mulher, o marido dela foi embora. E ela redecorou toda a caverna dele, tipo, deixou tudo mais. No papel era melhor. Mas eu só ficava pensando, não acredito que essa mulher teve a audácia de redecorar o espaço pessoal dele sem nem perguntar, como se os homens nem fossem humanos. Eu me sentiria tão invadida se alguém viesse e, sabe, refizesse todo o meu quarto sem me perguntar. Aprendendo a ser dominante e os filhos aprendendo a se submeter. Quero dizer, você cresceu pensando que amar significava ser agradável, ser necessário, ser útil, e agora, como homem, quero dizer, nos dias de hoje, você está dizendo sim. Quando você quer dizer não, você deixa as mulheres passarem por cima de você. Você tenta ser o cara seguro e depois questiona por que não te respeitam. Você foi domesticado, cara. Você foi domado. Você virou um animal de serviço, cara. E é isso que elas estão tentando convencer os homens a fazer. É quase como Adão e Eva de novo, porque as mulheres estão tentando convencer os homens a servi-las. E os que caem nessa acabam arruinando a sociedade. Homens emocionalmente castrados não lideram. O sistema só cria homens que pensam demais, homens que pedem desculpas o tempo todo, homens sem respeito, homens sem fogo, sem voz, sem atitude, homens que pedem permissão até para simplesmente existir. Você não sabe como liderar porque nunca te deixaram liderar, você não sabe como confrontar porque foi punido por isso. Você não sabe como manter postura em um relacionamento porque a única coisa que te ensinaram foi garantir que ela esteja feliz, senão você perde tudo. Muitos homens estão pisando em ovos nos relacionamentos hoje em dia, especialmente em casamentos, onde eles têm tudo a perder tanto no casamento quanto no divórcio, enquanto a mulher tem tudo a ganhar em ambos. Os homens já nos oferecem valor só por namorar, como ser bom de cama, por exemplo. Você tem alguém para gostar, conversar e ouvir. Na maioria das vezes, os homens, ou seja, a gente, não acrescenta muito na vida deles.
Tipo, mesmo que você cozinhe e limpe, a maioria dos homens consegue fazer isso sozinho. A gente precisa muito mais deles do que eles da gente. Mas você foi avisado? A masculinidade é perigosa e que força é opressão, que assertividade é agressão, mas a verdade é que a ausência de masculinidade é o verdadeiro perigo. Se você quer ver o verdadeiro caos, vá a uma escola sem professores homens, a uma casa sem pai forte, a um bairro onde homens faltam e meninos são criados pelo Estado. Você não tem ordem, você tem disfunção completa e total. E por quê? É porque está faltando alguma coisa? E não, senhoras, não é empatia, é atitude, é masculinidade. Esse é o antídoto, não a doença. Então, homens, vocês querem sua força de volta, querem quebrar o feitiço? Há voz na sua cabeça que diz: sabe, não a deixe desconfortável, não seja assustador, não ocupe espaço, não a deixe brava. Cara, isso não é sua intuição, isso é programação, cara, isso é o seu condicionamento. Você não está aqui para ser um bichinho de estimação. Você está aqui para construir, proteger e liderar. Dizer não e manter isso. Você não precisa da permissão dela para ser um homem, mas sim da sua própria convicção. Quero dizer, precisamos falar sobre cura sem bajulação, então sim, cure-se, mas pare de confundir cura com castração. Cura não é isso. É engraçado, as mulheres realmente não precisam se curar. Quem precisa se curar são os homens. As mulheres sempre falam sobre cura, mas de certa forma, os homens precisam se curar mais do que as mulheres. Porque eles é que são rebaixados na sociedade, não as mulheres. Cura não é se transformar em um Golden Retriever emocional. Não, é tipo crescer, basicamente criar coragem. Não é chorar por atenção ou dizer que está fazendo terapia como se fosse um troféu. Curar-se é recuperar seu poder, é aprender a sentir raiva sem vergonha e é aprender a amar sem se perder, aprender a liderar sem pedir desculpas por isso. Você não se cura agradando, você se cura enfrentando com ação. Essa é a ação que precisa ser tomada. Simplificando, você não foi criado para vencer, você foi treinado para perder com elegância. Sim, não, isso é muito verdade. Com mulheres no trabalho, os homens acabam sendo treinados para serem escravos, o que é curioso, já que sempre disseram que as mulheres eram as escravas. Mas quem é escravizado se um tem que morrer na batalha, se o país entra em guerra? Ser traído e ficar quieto, ser desrespeitado e agir como o cara maduro, ser afastado do seu filho e ainda ser grato pelas migalhas. Carregar o peso de todo mundo e chamar isso de força, isso não é nobreza, isso é servidão com um sorriso. Se você se sente confuso, amargo e com raiva, ótimo, sua alma desperta. Levante-se e brilhe. Você não está quebrado nem é tóxico. Você é um homem que finalmente vê o que fizeram com ele, você finalmente está enxergando, cara. Então é isso, rapaziada. Se isso te tocou, envie para outro homem que você sabe está vivendo no piloto automático. Ele não precisa de outra lição, mas ouvir a verdade. Pare de buscar a aprovação dela. Era isso. Está na hora de parar de pedir desculpas por ser homem? É, uau, isso foi realmente bom. E é complicado, disse o comentário. Por que a masculinidade é vista como problema tanto quando homens são criticados por serem masculinos demais, quanto por não serem o suficiente? Sempre odiei ver a raiva tratada como algo ruim até quando era criança. Achava patético quem dizia esposa feliz, vida feliz. Após o divórcio, minha mãe passou a direcionar o ódio que sentia pelo meu pai para mim. Fico feliz por tê-la cortado da minha vida ao crescer, me tornar marido e pai e nunca mais falar com ela. Fui um bom garotinho por 20 anos e não ganhei nada. Agora entendi. Na adolescência, ela costuma apaziguar. É, porque o que acontece é que as mães são super. Elas sempre ficam chateadas com tudo, e todo mundo é treinado para agradar a mãe e agradar as irmãs. Minha mãe demonstrou ódio pelos homens a minha vida inteira, aos 45 anos. Por fim, confrontei-a e expliquei que seu ódio aparecia na maneira como me tratava. A resposta dela foi: vai se ferrar. E então ela saiu furiosa para o porão, bateu e trancou a porta atrás de si. Pela primeira vez, realmente me senti aliviada. Não quero detalhar isso diante das câmeras, mas já passei por algo parecido.
E é pior, pois as mães são falsas. Então, muitas vezes as pessoas acham que não entendem do que você está falando sobre a tortura mental que elas te fazem passar. Enfim, essa é a minha opinião. Talvez eu fale mais sobre isso, provavelmente daqui a alguns anos, não agora, mas enfim, gente. Se você gostou do vídeo e se inscreveu no canal, eu te amo. Obrigada por assistir, acesse theaudacity.network.com. Se você puder me apoiar, eu realmente agradeço. Não sei quanto tempo vou ficar aqui, pois as mulheres dominam a sociedade e vão tentar me tirar. Se puder, contribua com $10 por mês ou 80 por ano, caso eu seja expulsa. Curta, inscreva-se e até a próxima.